It's hard to see, but you don't belong with me. Now it's time for us to breathe. Take our time and just be free. Now where is the love that we shared for so long? Oh, the love that we had is gone. It's right behind the wall between us. Sejam todos muito bem-vindos ao Conectarte, mostrando para você mais uma edição dos Sábados Musicais. E hoje estamos na comunidade de Santo Stanislau Bispo, trazendo para você mais um talento maravilhoso da nossa região e também os convidados. E nós começamos hoje entrevistando um talento que vem crescendo a cada dia no cenário artístico. É o nosso querido Andrei. Seja muito bem-vindo, Andrei. Obrigado. O Andrei, todo mundo já teve a oportunidade de assisti-lo em um dos palcos dos grandes eventos de Nova Prata. É um destaque que vem aparecendo por aí e que tem uma carreira já bastante consolidada, apesar da pouca idade. Conta pra gente aí, Andrei, como começa a tua trajetória, onde e como ela se desdobra. Bom, eu desde pequeno me envolvi com a arte. No início era só a dança. CTG e para bailar, a escola de dança, e eu fui evoluindo, fiz aula de violão com o Lucas Volpato, entrei na eclética, bailado gaúcho, faço aula com uma certa pessoa incrível, uma aula de teatro fenomenal, faço aula de canto com a Daisy, uma outra mulher fenomenal, e é isso, eu vim sendo criado, eu fui criado por praticamente professores incríveis, e eles fizeram a arte em mim. É isso. E o Andrei lança um single, ele está mostrando o seu trabalho autoral agora para todo mundo conhecer. Eu quero que tu conte mais disso, desse single. Esclarece aí para o pessoal que está todo mundo muito curioso. Bom, o single é o Between Us, né? Escrevi ele há tempos atrás já. Ele fala sobre o divórcio dos meus pais. Foi uma época meio difícil para mim, para minha família. E então eu me inspirei e escrevi essa música que fala sobre o amor, que ele esteve ali em um certo momento, mas não está mais. E isso é tudo bem, seguir em frente. E é isso. E o Lucas me chamou, falou, não, André, a gente tem que lançar uma música. E eu tinha essa música guardadinha na gaveta, e então foi ela, e a repercussão que ela teve foi muito melhor do que eu esperava, foi muito mais do que eu esperava. Já escutei ela tocando em festa, já fiquei muito feliz, meus amigos, pessoas que eu nem conhecia, sabem a letra, e isso me inspira e me motiva a seguir em frente como artista. Aí você tinha essa na gaveta, tem outras na gaveta? Tem, posso dizer agora que eu estou trabalhando em umas outras 3, 4 músicas no estúdio agora, e a gente está se puxando, eu e o Lucas a gente está se puxando, e logo vai ter um trabalho novo para o pessoal curtir. Oba, a gente se enche de orgulho, né? Andrei, tu falou que essa música retrata um momento da tua vida, e qual foi a importância de transferir para o papel o sentimento do momento? Eu sempre tive muita dificuldade em expressar meus sentimentos, tipo, conversar com alguém, desabafar. E, às vezes, o único lugar onde eu consigo expressar meus sentimentos era através da dança, do teatro e da música. E esse meu sentimento acabou se transformando em uma música. E é isso que eu faço, geralmente, com os meus sentimentos. Se eu não consigo expressar eles falando, eu tento expressar eles através de movimentos artísticos, que é uma maneira que eu me sinto confortável de expressá-los e que eu acho que motiva as pessoas a se envolver mais com a arte também, através dos seus sentimentos. E
é isso. Foi um momento muito difícil para mim e canalizar tudo isso e pôr numa música e ver que essa música tocou o coração de várias pessoas, me deixa muito feliz. Além de gerar identidade, a arte, ela é um espaço que eu considero sagrado e que eu enxergo como um espaço sem fronteiras, de uma liberdade ímpar. Você pode ser o que você quiser e criar o que você quiser no palco. O que tu pensa a respeito disso? A arte pra mim, a arte é como se fosse uma pessoa. Ela é fenomenal, sabe? É uma amiga. E ela é super importante na vida de todas as pessoas. Eu duvido uma pessoa que não escute uma música e não tenha sentimentos fluindo dentro dessa pessoa. Uma pessoa que veja uma peça e não se identifica com o personagem. Uma pessoa que veja uma dança e não se identifica com o movimento. Não existe. Então, a arte em si... Ou a pintura também. A pessoa se identifica com os detalhes da pintura. E, então, a arte nos toca de tantas maneiras e é um movimento incrível. É interessante que a gente põe os nossos sentimentos aí quando cria uma música, uma pintura, um espetáculo ou qualquer manifestação, a gente está colocando um pouquinho da gente ali e o público acaba vendo a sua leitura e colocando um pedacinho deles ali e tomando para si. É uma mágica, né? É incrível isso. Eu conversei com uma amiga minha e ela falou que a música a minha música fechou exatamente com o momento que ela estava vivendo, que é do amor dela. E eu me senti muito honrado e ela falou que a música ajudou ela a lidar com esse sentimento dela e entender o sentimento dela. Então, foi magnífico. Caramba, isso dá até uma certa responsabilidade. Opa, eu tô mexendo com o sentimento dos outros. Né? O teu lançamento foi uma coisa muito contemporânea, né? Ele aconteceu na internet e agora ele está indo para o modo físico. E quais são as estratégias das próximas músicas aí? Por onde a gente as aguarda? Olha, as próximas músicas, a estratégia, por enquanto, é seguir no meio da internet e trazer para o meio físico, porque como eu sou uma pessoa eu adoro a dança, teatro, tudo, as próximas músicas envolvem bastante o sentimento, a teatralidade e o movimento da dança. Então, além de ter isso nos vídeos que eu pretendo gravar, eu gostaria de levar para as pessoas a música e a dança e mostrar para elas a arte que eu quero transferir para elas, né? Que máximo. André é daqueles artistas que Nova Prata se orgulha, como é uma cidade já conhecida por ser berço de grandes artistas, de grandes talentos, que voltam ao ninho, vão para o mundo e a gente deseja que tu vá para o mundo. A gente não tem dúvida de que daqui a alguns anos a gente vai dizer assim: entrevistei o Andrei no passado, agora ele está lá brilhando alto e longe, né? Parabéns, Andrei. A gente deseja assim uma carreira iluminada. Tu é uma pessoa cheia de luz, todo mundo ama o teu trabalho e que os teus sentimentos se manifestem nessas músicas que fazem com que a gente se identifique e também tome um pouquinho cá para nós. Muito obrigado, Julie. Muito bem, a gente continua com Sábados Musicais para você acompanhando a programação. O girassol morreu.
Cissa, Suelena e Áudria, elas formam o Trio das Três e hoje estão aqui na comunidade Santo Stanislau Bispo contemplando os Sábados Musicais. Sejam muito bem-vindas, meninas! Obrigada. Os Sábados Musicais é um projeto lindo que vem encantando a comunidade pratense. Nessa mistura de música de alta qualidade com patrimônio religioso, uma alquimia interessantíssima e nós estamos muito felizes de receber vocês aqui. Agora estamos curiosos, é claro, para conhecer um pouquinho da história de vocês, na individualidade e no coletivo. A gente quer saber como surge o trio. Então, por gentileza, vocês se apresentem para o pessoal de casa, falem um pouquinho da sua trajetória e como chegaram ao trio. Pode ser? Eu sou a Cissa, no trio eu sou a violeira não, mas eu toco violão e ukulele. No trio também tenho algumas composições e sou professora também de técnica vocal e de música, enfim. Atualmente trabalhando como autônoma aí, né? E já canto há, sei lá, mais de 20 anos talvez. Né? Enfim, minha vida é música. Acho que eu nunca escolhi outra carreira porque simplesmente fui empurrada para isso, né? Fui empurrada para essa vida e, bom, acho que é isso que eu tenho para falar sobre mim. Vai lá, Su. Bom, eu sou a Suelena. Também no trio eu participo tocando piano e cantando. Às vezes eu roubo o violão da Cecília. E participo dos arranjos. Ainda não tenho nenhuma composição minha, mas em breve, né? A gente está trabalhando nisso em processo. Também sou professora de música e a gente se conheceu sendo professoras do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? Na área da música, né? Tem um curso técnico em instrumento musical e a gente se conheceu, então, nos corredores dando aula. E aí a gente começou a conversar, assim, e a Cissa começou a dizer que tinha composições, a Áudria disse que também estava compondo. Quem sabe a gente se junta, assim, então a gente tinha muita afinidade, assim, como amigas, né, como colegas. E aí a gente resolveu juntar as afinidades musicais também, né, e aí surgiu o trio, né, a gente começou em 2017 e desde então a gente tem investido na nossa carreira juntas aí. Eu sou a Áudria, eu participo como baterista, às vezes a flauta está entrando mais aos pouquinhos agora nas músicas novas, voz também, e a minha formação é como regente coral, né? Me formei em regência, trabalhei com coros e em seguida passei a ser professora, então chegando até o local onde a gente se conheceu, com o Instituto Federal.
Sabe que é um alívio para os nossos ouvidos quando a gente pode ter o luxo assim de sentar e curtir um som diferente. A gente hoje tem uma verdadeira invasão nas rádios, na internet. Tudo que a gente ouve é muito comercialzão, é muito dentro de um formato para que o nosso ouvido mastigue fácil aquilo ali e vá, né? Então, quando a gente ouve algo diferente, assim, nossa, a gente relaxa e é muito gostoso. E o nosso olhar também não está acostumado a ver 3 mulheres cantando e tocando. A gente tá tão acostumado com aquela figura de homens no comando das bandas, que é uma coisa que o cérebro fica brigando, assim, e ao mesmo tempo o ouvido tá manso. É diferente. Vocês em algum momento se sentiram questionadas por cadê? É vocês, mulheres? A família nunca teve aquele lance assim de mas só 3 mulheres? Conta esse lance, porque eu imagino que deve ter acontecido alguma coisa, assim. Olha, isso que tu fala é muito certo, assim, a gente a gente está, né, em um ambiente musical, ambiente que acaba sendo dominado mais por homens, especialmente na questão do instrumento. Eu acho que a Audra tem muito mais a falar sobre isso, porque o instrumento dela acaba sendo um instrumento que é considerado, né, mas, enfim, que ela tá mais envolvida nesse processo. Para mim, talvez tenha sido um pouco mais fácil, porque o meu instrumento sempre foi canto, né? Então, sempre é o meu instrumento principal. Eu toco violão, por acaso, né? Eu toco violão porque tem que ter um violão aí no trio. Mas o meu instrumento principal é canto. E adoro tocar violão, me sinto desafiada com isso. Mas, ainda assim, são instrumentos mais aceitáveis. Eu acho que a Audra tem muito mais a falar sobre isso, né? Vai lá. Sim, tanto pela bateria, mas também pela proposta do trio desde o começo, que era trabalhar um repertório feminino. Mesmo antes da gente pensar em trazer as nossas composições, a gente buscou compositoras mulheres para fazer covers. Então a gente recebeu algumas ofertas de colegas, homens, que eu tenho uma música pro trio. Eu disse, desculpa, amigo. E então, como a gente já veio com essa proposta muito forte, né? Então a gente se identificou como um grupo feminino, não no sentido de não poder participar homem, mas de representatividade mesmo, né? Das pessoas, de outras mulheres nos olharem e ver, olha, é possível, né? E a gente tem essa experiência com alunas também lá do Instituto Federal. A gente tem formado o grupo de meninas e vê a importância que tem delas serem protagonistas do instrumento, né? Principalmente bateria e guitarra, baixo, instrumentos que são mais masculinos, assim, né? Mas eu acho que por a gente ter essa proposta, as pessoas já entendem de um jeito, né? Ok, é um grupo feminino mesmo, né? Eu não sei como é que é a percepção, se chega a dar um choque de, mas onde estão os homens, né? Porque o olho é meio estranhado, assim. Até é super bom ter esse retorno, né? De como que se chega, né? Porque a gente já meio que no próprio release já se apresenta. De certa forma é uma bandeira, né? Mas não que seja a única bandeira, tanto que nas nossas músicas a gente não traz essa temática feminista, mas traz a temática do universo feminino em geral. E então acaba contemplando esse lado também nessa proposta. Mas ao mesmo tempo, assim, existe uma tendência a achar que mulher só sabe falar de amor e só sabe falar de dor de cotovelo, que o meu namorado me deixou, né? Então a gente traz outras coisas do feminino que não são só amor, né? A gente fala de inquietações da existência humana mesmo, a gente fala de preguiça, a gente fala de aconchego, a gente fala de confusão mental, a gente fala de crise de pânico, né? São várias coisas que estão presentes no cotidiano de todo mundo e a gente dá uma visão feminina sobre isso, né? A gente, enquanto mulher, enquanto ser humano, como que a gente sente, como que a gente filtra tudo isso que acontece, né? Claro, a gente fala de amor um pouquinho também, porque faz parte, né? Né? Mas não é só esse o foco, né? Porque a gente vê, assim, que hoje em dia tem vertentes, assim, da música
que estão dominadas, estão tendo maior protagonismo feminino, assim, né? Haja visto o feminejo, né? Tem lá as cantoras que se dizem feministas e tal, que trazem uma temática, assim, né? Muito ligada ao amor e à decepção e ao abandono masculino, ainda muito atrelada à figura do homem, né? Muito ainda falando o que o homem me fez, o que eu sofri por causa do homem. E não necessariamente a gente quer levantar essa bandeira, assim, do eu estou atrelada a um homem, né? A gente nós 3 somos casadas, temos nossos companheiros, mas a gente não fica embandeirando, assim, né? Tipo, porque ele me traiu, ou ele isso, ou ele aquilo, né? A gente vive, a gente sente. Não terceiriza a culpa. Uma temática que veio naturalmente, né? Não lembro da gente ter essa proposta, não vamos falar de amor, mas começou a acontecer, né? Até que nós olhamos para... Aconteceu o contrário, nós olhamos para as letras e percebemos do que estávamos falando, né? Em vez de combinar e compor depois. E eu li o release e eu fiquei curiosa, né? Quando vocês falam que vão representar o feminino, a gente fica curioso, né? Tá, mas qual o segmento do feminino? E eu vi um trabalho delicado, bonito, que mostra a essência de vocês. Outra coisa que eu já vi mulheres em bandas, assim, mas elas têm um estereótipo, especialmente ligado ao rock and roll, uma coisa mais punk. E aí eu vejo moças de feição tranquila, né? Né? Assim, sem se preocupar com um estereótipo. Isso eu achei muito bacana. Me instigou então tá, eu também ia gostar de fazer parte disso. Apesar de que está a Daisy aqui para testemunhar que esse realmente não é o meu dom. Eu sou aluna da Daisy também, faz tempo que já não mais, mas a gente começou a nossa amizade aí. E sabe que uma das frustrações da minha vida é perceber que a arte ela é tão exigente conosco,
que ela cobra muitos anos pra gente ser bom em algo, né? E eu gosto de muitas artes e eu contabilizei e não haverá tempo nessa existência para fazer todas. E aí, com muito pesar, eu constatei que a música, quem sabe para a próxima, né? Né? Vocês dizem que vocês têm família, enfim. Como é que foi assim o momento em que vocês decidiram, nós vamos passar a ensaiar, passar a produzir, chegar em casa e contar a novidade? Conta aí como é que foi. Olha, é que para mim não teve muito impacto, só era mais uma banda, né? Mais uma banda na minha vida, então vou passar para as gurias. Comigo foi assim recebido de uma maneira bem positiva, porque o meu marido também é músico, assim, né, mais amador, assim, mas a gente se conheceu tocando, né, e aí a nossa banda acabou por N motivos, assim, e ele viu que eu estava precisando tocar, né? Tava precisando ter um grupo, então foi algo muito celebrado, assim. A gente ainda não tem filhos e tal, mas eu imagino que para quem tenha filhos seja, principalmente para mulher, isso pesa muito, né? A gente vê assim os nossos colegas que são casados, né? Eles têm sua carreira musical, enquanto a esposa fica em casa cuidando das crianças, né? Então, no nosso caso, assim, facilita porque a gente só tem filhos felinos e caninos, né? Então a gente só diz, tá aqui a ração, né? E a gente vai ter a nossa carreira e tal, mas eu imagino que para mulheres que tenham filhos isso deva pesar muito mais, e nesse sentido o parceiro tem que ser realmente um parceiro, muito parceiro, né, para topar junto à aventura e ser parte da banda, né, para ajudar nas coisas em que a mulher vai estar cuidando da sua vida, da sua carreira musical, né? Então, particularmente para mim, isso foi uma coisa muito celebrada, né? Porque meu marido torce muito por mim, beijo, amor. Né? E agora? Né? E então, eu não tive nenhuma dificuldade, assim, né? Então, sinto pelas mulheres que têm essa dificuldade, mas me sinto muito sortuda por poder estar nessa empreitada com as gurias sem maiores temores, né? Meu companheiro é músico também, então a gente nem pergunta, né? A gente só avisa, olha, estarei lá, né? Para dar uma questão de satisfação, pelo menos, para a pessoa não ficar preocupada, né? Onde foi parar? Onde que anda? Mas eu acho que também faz parte dessa nossa reflexão da gente comparar um pouco como seria se fosse uma banda de homens, né? E que problemas que teriam. Então, também faz parte. Nós vamos para a estrada. É perigoso? Por quê? Né? Então, todas as perguntas que vêm, a gente tenta rebater com essa, tanto da família. Mas vocês três sozinhas, né? Tá, mas que diferença faria, né, um homem, a presença de um homem? Então, também... exatamente. Então, também é uma... Mesmo do meu companheiro não vindo nenhum questionamento, às vezes a gente escuta, né, de familiares sobre o perigo, sobre voltar, sobre, né, carregar equipamento. Então, tem essa... Faz parte também, né, esse retorno para as pessoas de por quê, né? Por que a presença masculina faria isso ficar menos temeroso? Se chegar alguém para assaltar, o que ele vai fazer? Então também tem essa, mas claro, apoio total. Acho que a gente está numa posição, nós três, nós estamos numa posição muito privilegiada, na verdade, né? Porque a gente tem os nossos companheiros que estão aceitando, enfim, que apoiam o projeto. Isso nos dá essa tranquilidade de fazer o que a gente quer e ajuda também para que a gente possa servir de exemplo e de força para quem não consegue, né? Para quem tem que fazer todo um diálogo em casa para poder convencer e tal. E eu acho que a dificuldade que os homens enfrentam muitas vezes em estabelecer a música como uma profissão, acho que para a mulher é pior, né? É duplamente pior, né? Então, assumir que sim, isso é o meu trabalho, eu estou indo trabalhar, eu estou indo... não é divertido, claro que é divertido trabalhar nisso que a gente faz, mas é um trabalho sim, esse equipamento todo que a gente trouxe, foi a gente que montou, foi a gente que carregou carro, descarregou carro, montou tudo, então é um trabalho,
né? É um trabalho. E acho que isso dá força para outras mulheres também conseguirem se enxergar e enxergar nisso uma possível profissão, né? A questão do apoio, ele não vem só no desejo de incentivar e de dizer, olha, estou contigo. Ele vem na não reclamação também, porque a gente vê muitas mulheres, elas não deixam de fazer as coisas porque a pessoa não deixa, porque não existe mais isso, eu não te deixo fazer essa coisa. Mas aí no outro dia tem uma cara feia, então se tu foi, sabe, tem uma represália, Então eu acho que é muito sutil a maneira de cercear o desejo da mulher hoje em dia, né, já tendo ultrapassado de certa forma, algumas ainda não, mas de ter ultrapassado a questão do não, tu não vai e pronto, mas tu vai, mas depois tu vai ter um retorno mais difícil, né? Eu acho que isso principalmente, né, é o mais importante. A gente chega... a gente chegar em casa e não ter pronto, a vida continua, né? Não tem, assim, uma cara feia. Acho que isso que é... É justamente sobre isso que eu queria dizer quando eu manifestei que para as mulheres que estão em casa talvez sejam, puxa, dá para fazer parte disso, sabe? Eu já tive a experiência, as duas, de chegar em casa e ter o sorriso, chegar em casa e ter o... É feio, tá, homens? É feio. Não faça isso. E se você é mulher e faz isso com seu marido, não faça isso, é muito ruim. Mas o papo tá gostoso e a gente vai pro intervalo e volta para conversar mais com o Trio das Três no seu fantástico trabalho. E nós voltamos com o Conectarte, mostrando para você esse projeto maravilhoso que é os Sábados Musicais. Estamos aqui com o Trio das Três. Vocês tocam instrumentos encantadores. Nossa, o piano parece que nos pega e nos conduz às nuvens, assim. Aí vem uma flauta que nos arrebata e a gente fica aqui levando, né, golpes musicais de todos os lados. Conta pra gente como foi o flerte com o instrumento, como ele apareceu na vida de cada uma de vocês, né? Que eu sei que é uma relação assim afetiva. Eu tenho um violão, que eu tenho um ciúmes horrível dele, né? Ninguém toca nele, nem eu, no caso. Mas é uma relação, né? Só um instrumento. Então, compartilhem com a gente isso. Bom, eu comecei a tocar violão, no caso, vou falar do meu instrumento, né? Porque a voz esteve comigo a minha vida inteira, então não tem muito o que falar. Apesar de que eu era uma criança com muitos problemas de afinação, eu fui melhorando ao longo da minha vida, e estudando, enfim, mas sempre gostando muito de me expor, eu sempre gostei muito do palco, de aparecer, enfim. Né? Isso ajuda bastante, mas eu precisei melhorar muito a questão musical mesmo, né? Eu tinha problemas de percepção, cantei profissionalmente por muito tempo tendo problemas de percepção, né? Não me impediu de cantar. Mas com o violão foi a questão mesmo de me acompanhar, a necessidade de me acompanhar, porque eu sempre dependia de alguém, eu sempre dependia de um músico para tocar para mim, para tocar as músicas que eu tinha vontade de cantar, então comecei a tocar violão bem por esse lado aí. A voz ainda é meu instrumento principal, o violão tá como apoio, assim, ele é só como apoio. Eu tiro acordes novos baseado nas músicas novas que eu quero cantar. Então, e o ukulele veio no trio mesmo, que eu comecei a tocar, porque as músicas que a Audra fez eram com ukulele e eu precisava tocar, então fui aprendendo e tal, mas meu instrumento principal ainda é o violão. E um pouquinho de teclado, que é mais para a voz mesmo, para ajudar no trabalho vocal. Mas é isso. Então, o piano tem uma longa história, mas eu vou tentar encurtar. Começou com a minha avó, né? Ela teve uma infância meio assim pesada, e ela foi trabalhar na casa de um tio que tinha piano em casa, e as filhas tinham aula de piano, e era toda aquela coisa das mocinhas prendadas da sociedade, tinham que tocar piano. E ela, como era assim, tipo, era a empregada da casa, né? Ela olhava para
aquilo, assim, e achava um glamour. Então ela dizia, não, quando eu trabalhar muito, 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 eu vou ter dinheiro para comprar um piano e eu vou tocar piano e tal. Então ela cumpriu o seu sonho, ela comprou um piano, né? E aí, quando ela teve as netas, né? Domingo, casa da avó, todo mundo em cima do piano, brincando de tocar, né? E aí foi acontecendo a brincadeira, algumas começaram a ter aula de piano, aí eu fui numa apresentação de uma prima minha, eu não fazia aula ainda, e a minha prima foi se apresentar e eu fiquei enfurecida, porque eu sabia tocar também, porque a minha prima tinha me ensinado uma música, e aí eu me atirei no chão e comecei a chorar e gritar, e fiz um fiasco, e aí... Quando eu cheguei em casa, teve uma discussão, né? Não, vamos ter que botar essa criança numa aula de piano, porque, né? Eu tinha acho que uns 6 anos. E aí, quando eu entrei para a escola, eu entrei para aula de piano também, né? Então foi uma coisa assim, meio junto, né? Eu fui alfabetizada na música junto com a alfabetização regular, né? E aí foi indo, assim, e era tudo uma brincadeira, um hobby, e aí quando chegou na hora de escolher o que fazer no vestibular, assim, música, né? Eu já tenho um piano, já toco a vida inteira, né? Então, por que não? Né? E aí eu comecei a estudar mais, assim, para atingir o nível que precisava para entrar na graduação. E aí fiz a faculdade, tocando piano e por aí vai o meu caso de amor e ódio com ele, porque às vezes a gente briga, né? Ele não quer fazer as coisas que eu quero que ele faça, eu não consigo fazer as coisas que ele quer que eu faça, então a gente vai assim, né? Entre tapas e beijos, mas me persegue. E aí eu comecei a descobrir a voz também, assim, com acho que uns 14 anos, comecei a gostar de cantar, né? A Deise foi minha professora também, né? Não, mas eu já era adulta quando a Deise foi minha professora, né? E aí hoje a Cissa é minha prof também agora, né? Então eu ando meio relapsa, faltando aula, né, prof? Mas então é isso. O começo da minha história com o instrumento musical foi o piano também, né? De ter pianos de brinquedo em casa e aí os meus pais foram vendo que eu fui gostando e foi aumentando o tamanho do piano até que um dia conseguiram ter um piano de verdade. Me identifico muito ainda com esse instrumento, tanto para trabalhar, para me acompanhar, só que eu achava ele muito solitário, né? Muito se apresentar sozinha, o palco não é muito natural para mim, né? Dá para notar, eu sou um pouco tímida, então eu não tenho essa vontade de me expor, muito menos sozinha. Então eu comecei a buscar instrumentos que mais agregadores, né? E a flauta foi um deles, né? De tocar mais em conjunto com as pessoas do que tocar sozinha. E depois acabei voltando para o piano para tocar junto com outras pessoas também. E a bateria veio em função da profissão de professora, de trabalhar bastante com percussão nas minhas aulas, então a percussão já estava bem presente assim na minha vida. A bateria foi o último instrumento que eu comecei a tocar, o mais recente, assim. E eu sempre tive essa transição de um instrumento para o outro, né? Que acaba tocando vários instrumentos, nenhum muito bem, mas acontece. Mas é o que acontece com quem tem muita curiosidade, muita vontade de tocar mais coisas, né? A gente vai dividindo a dedicação. E a voz, trabalhei bastante com voz para o coro, né? Na época que eu era regente coral, mas sempre com função de ensinar o outro e de perceber a voz em grupo. A minha voz sozinha cantando veio com o trio também, né? Porque eu acho que a gente tem um pouco essa liberdade e esse incentivo que uma dá para outra faz a gente crescer musicalmente em umas coisas assim que eu não me imaginei. Né? Para mim, eu sentar e cantar uma música sozinha era uma coisa inimaginável há poucos anos atrás, assim, né? Então a gente tem essa força que vem assim, não, mas tu vai, sabe? Mas vai, tá ruim, mas tá bom, né? E eu acho que faz a gente crescer muito individualmente, né? E ao mesmo tempo que tem incentivo, ninguém tolhe nada, né? A gente vê que, resolvi fazer esse acorde aqui, ok, então faz, né? Não... Então a questão do feminino de aceitar e de incentivar e de agregar, eu acho que isso vem muito forte também, né?
de não cortar, né, as coisas que vão frutificando. Então, de não competir, de dar espaço. A Cissa, com toda essa voz, ela dá espaço para a gente cantar também. Então, e ainda incentiva, e ainda obriga, não, tem que ter. Então, eu acho que o crescimento individual de cada uma tem sido muito grande em função disso também, assim, né? Então, agora me vejo também com voz saindo de mim. Então, acho isso... Mas isso é também um sinal de maturidade, de liberdade. Você não tem mais nenhuma obrigação de estar preso a nada para esse tipo de padrão não pode, esse tipo de acorde não. Então é uma maturidade e uma liberdade, aquela liberdade que a gente ganha com o passar dos anos, que assim, azar para o que os outros vão pensar. O que importa é que eu estou feliz com isso e é assim. O Trio das Três começa em 2017. E eu quero entender o que aconteceu de 2017 até aqui, até que vocês chegaram na nossa amiga Daisy, que as trouxe até esse momento. Tomou café? A gente ensaia semanalmente, né? Às vezes na minha casa e às vezes no estúdio. E toma muito café e conversa muito, mas ensaia bastante também. E a gente é um pouco acomodada a questão de nos projetar e de fazer show. A gente vê bandas que começaram agora esse ano e já estão com seus shows marcados. Então, até ressaltei hoje para a Daisy a importância que tem esses convites para nos movimentar também, né? Mas o projeto nunca morreu. Desde que ele nasceu em 2007, a gente sempre se manteve ensaiando e sempre... né, de certa forma crescendo, mesmo que lentamente, né? Deixa eu só defender aqui. Defender o trio, né? Que a Audra falou, que a gente, né, se acomoda um pouco, mas na verdade a gente faz muita coisa, né? Elas principalmente têm toda a carga horária do IF como professoras e tal. A gente todo início de ano a gente tem que repensar que dia que vai ser o ensaio, que horário que vai ser o ensaio, que vai estar as três juntas, porque são só três. Mas a gente ainda tem muita dificuldade em organizar horários, né? Para mim, talvez seja um pouco mais tranquilo, porque eu consigo movimentar os meus horários com facilidade, mas elas não, elas têm toda uma carga horária para obedecer e tal. Então, o nosso trio, ele anda um pouquinho mais lentamente, mas muito em função disso, né? Porque a gente também precisa estar coordenando com outras atividades. Mas acho que estamos indo muito bem. Quer falar alguma coisa, Su? Só uma curiosidade, porque o nome Trio das Três, né? Porque a gente começou a discutir qual vai ser o nome do nosso grupo e a gente não tinha assim muita fantasia assim para dar o nome. A gente vê, nós somos um trio, né? Normalmente é fulano e trio, fulana e trio, né? E a gente pensou, não, mas a gente não vai fazer Cissa e trio, nem Audrey e trio, nem Suelene e trio, porque o trio é das três, né? E aí nasceu o nome. Mas aí esse ano, coincidentemente, a gente começou a ensaiar as três também, então adquiriu um novo significado, né? Às 3 da tarde. A gente conseguiu, assim, o horário das 3, né? Então, o café, aí daí vai indo. Né? Mas é só uma anedota do grupo, assim, porque o nome, assim, a princípio, ele tem essa carga de significado, assim, porque é o nosso trio, né? Algo que é de cada uma, assim, muito intensamente. Não é uma lá que tem as suas composições e aí chama as outras para tocarem junto, né? Mas eu acho que eu fugi do assunto. E os planos para o trio? Qual é o rumo, qual é a estratégia, para onde vai o trio? Bom, a gente não falou disso ainda, mas a gente foi agraciado com a vitória num edital da Prefeitura de Porto Alegre para gravar um CD no auditório, no Estúdio Geraldo Flack, o ano passado. Né? Então, a gente tinha 8 composições assim, prontas para gravar, a gente levou elas para o estúdio, gravamos, e aí elas passaram por um longo período de masterização agora, né? E deve sair o nosso CD, né? Que a gente não sabe ainda se vai ser em meio físico, em meio só digital,
mas a princípio vai estar nas plataformas tipo Spotify, Deezer, talvez, né? Todas possíveis, todas que a gente tiver dinheiro para bancar, né? E a princípio esse é o nosso grande plano para esse ano, né? Fazer a divulgação desse lançamento, fazer o lançamento também, né? E trabalhar na divulgação das nossas novas composições que estão acontecendo paralelamente também, né? E aumentar o nosso número de shows, né? Então, todos os convites têm sido muito bem-vindos, assim, até porque a gente é um pouco atrapalhada de não se liga de correr atrás, assim, mas a gente está buscando espaços, né, que possam nos receber, né, especialmente, assim, espaços que sejam para as pessoas sentarem e ouvirem música, né, porque às vezes a gente só tem espaços, assim, para tocar música enquanto as pessoas fazem outras coisas, né? Não desmerecendo, assim, mas eu acho uma pena, né, que tanto músico que só consegue fazer música se for assim, né? E realmente as pessoas nem sempre param para apreciar, né? E às vezes a gente perde de ver coisas muito bonitas, muito legais, né? Porque a gente está jantando enquanto a pessoa está tocando, né? Então, o nosso plano, por enquanto, é esse, é divulgar o nosso CD, né? E agendar mais shows e ganhar mais estrada, né? Então... Aí, claro, compor mais, né? A gente está já trabalhando mais no próximo CD, na próxima gravação. Muito bom. A música de vocês é realmente contemplação. É uma, na minha opinião, né, a mais palpiteira da parada. É uma música gostosa de você sentar e poder curtir para ouvir a letra, sentir as variações de cada instrumento. E a gente deseja que vocês tenham uma vida eterna dentro dessa trajetória muito bonita, nos inspira como artistas, como mulheres, para que a gente possa ter a nossa trajetória e que a gente possa, assim, se permitir. Esse é o desafio que a gente sempre lança no Conectarte, que tem a missão linda de mostrar todas as variações da arte e os talentos locais e os que nos visitam, e a gente instiga o público a permitir-se, a experimentar, a sentir a arte que tanto nos faz bem. Então, a gente agradece a presença de vocês no nosso programa e a gente, com certeza, acompanha vocês aí pelas redes sociais. Um grande abraço e viva ao Trio das Três!
Nós estamos aqui conversando com a Noemi, que é da diretoria da comunidade Santo Stanislau Bispo. Então, Noemi, conta pra gente como chegou essa proposta dos sábados musicais, o que vocês acharam, como foi essa ideia toda? A princípio foi meio assustado, né? A gente não é acostumado a lidar, daí a Deise me procurou e eu, vamos lá, a gente recebe vocês do jeito que a gente recebe as pessoas, porque comunidade pequena, não tem muito o que fazer, é só receber. Então, a comunidade é bem pequena mesmo, veio pouca gente ajudar aqui, porque é bastante pessoas idosas, e não tem muitas. Mas assim, foi muito gratificante, uma coisa bonita. Eu gostei muito, particularmente. Nossa, minha família veio, muito bom. Nossa. A gente tem essa igreja que faz parte do roteiro turístico, né? Uma igreja das que foram restauradas, e ela tem uma história, ela foi modificada de lugar, né? A senhora sabe contar pra gente essa história? Eu sei contar mais ou menos, porque faz 40 anos que eu casei, que eu moro aqui, né, com polaco, o meu marido, Luiz Carlos Rapkiewski. Essa igreja, os poloneses vieram para cá em 1975. Ela era numa outra localidade lá em cima. A princípio, eles vieram para cá nessa época, não tinham, só desbravando. Eles precisavam de uma igreja para a religião deles. Aí, em 1991, eles resolveram construir a igreja lá, com a ajuda do padre Josué Bardim, que era um italiano. Ele, inclusive, ele estudou polonês para poder ajudar os poloneses, né, na religião deles, porque na língua deles, né, não falavam quase. Aí, depois, mais tarde, a estrada passou aqui embaixo daí. Aí, já com a ajuda do padre Alfredo Stavinsky, deve ser, não me lembro direito, é esse, trouxeram a igreja para cá, essa mesma aqui. Então, ela é bem centenária, né? Porque 1891 até agora. Aí eles trouxeram de carreta, de carroça para cá, para a mesma, foi trazida assim a mesma, para cuidando para não desestruturar mesmo que era lá, e era essa aqui. Então, até hoje, ela foi agora com a ajuda da prefeitura que ela tombou, patrimônio histórico da prefeitura de Nova Prata, eles nos ajudam a manter. Ela foi reformada recentemente dentro do mesmo padrão de como ela era, só foi a pintura, foi tudo o mesmo estilo que ela era antes. Não foi modificado quase nada. Então, é essa história mais ou menos dessa comunidade, é essa. Ela é grande, bem... Até difícil de cuidar, porque a comunidade ficou pequena aqui, sabe? Então, mas a gente conta com a ajuda da prefeitura e das pessoas daqui, que tem poucas pessoas, a gente consegue mantê-la. E a gente está muito orgulhoso por receber vocês aqui também, e a professora Deise também me procurou, me ajudou bastante. E essa parceria entre a comunidade, que cuida tão bem desse patrimônio, e esse tipo de evento, que valoriza ainda mais esse patrimônio e desperta a nossa curiosidade, porque esse projeto tem algo bacana, Deise, que é o descentralizar a arte, né? Normalmente as melhores ou as maiores apresentações, elas acontecem nos palcos mais centrais, né? E aí você poder sair da sua zona de conforto e vir para uma comunidade é algo inusitado, é muito bacana, né? Conta pra gente como é que foi enxergar essa comunidade e o que ela transferiu para ti, assim. Um dos motes principais do projeto é esse, né? É descentralizar, trazer. E a Santo Stanislau Bispo, ela estava dentro da minha lista de capelas. Eu selecionei preferencialmente capelas de madeira, né? E capelas mais antigas. Primeiro pela beleza, né? A gente não se cansa de olhar, né? As capelas todas onde estão acontecendo o projeto. E em função também da questão da acústica, né?
Então foi meio no feeling, assim, né? De entrar e imaginar que sonoridade ia acontecer aqui, o que combina, né? Mais ou menos isso. E quando a gente pensou no projeto, né? Eu e o Lucas, aí já logo fui buscar o contato da Noemi, porque precisava também ter o aceite, né, das comunidades. Procurei comunidades que não aceitaram, né? Eram para ser 5 concertos em capelas, né? E aí, então, o último concerto vai ser no museu, que também é um prédio lindíssimo. A gente falava sobre isso ontem, né? Assim, quantas pessoas de Nova Prata, né, a população local, foi no museu, conhece o museu, sabe a história do museu, visitou o prédio, né? Então, também é uma maneira de resgatar mesmo um prédio que é no centro, né? E o roteiro turístico eu acho maravilhoso. Eu fiz quase todas as capelas, né, nessa busca. E acho que a gente tem que aproveitar mais isso. A gente como população, né, porque, no meu entendimento, o poder público está investindo nisso, né, mas nós não temos a cultura de buscar cultura, de admirar a cultura, né, e acho que esse projeto está ajudando bastante nisso. Né, as pessoas têm comentado bastante, as pessoas que são do centro, né, falam muito da beleza das capelas, falam muito do carinho das pessoas que nos recebem, né, não só os músicos ou a gente que está organizando, mas as pessoas que vêm assistir. Hoje, antes do concerto, a gente estava comendo pipoca e amendoim, que a Noemi, e um chimarrão. Maravilhoso. É festa junina. Sabe que eu reparo muito, Noemi, que as pessoas do interior... Eu falo porque eu sou do interior também, né? Todos nós somos do interior, né? A gente tem uma terrível mania de achar que o que é nosso não é bonito. O que é nosso não é o suficiente, de que o que vem do centro é mais importante, é bem melhor elaborado, mas a gente se engana, a gente tem belezas fantásticas, a gente tem que aprender a valorizar, a gente tem que aprender a promover, né, a nossa potencialidade. Né? Então a gente está aqui num patrimônio bonito, num projeto bonito, e que vem para assinalar essa importância de nós valorizarmos o que temos. Né? A gente... às vezes precisa se policiar nisso, né? Sábados musicais, então, na sua 4ª movimentação, seu 4º evento. O próximo acontece no museu, que é um espaço lindo. Acho isso fantástico também, de você conferir outra função ao espaço. Né? A gente está numa igreja falando de música. Estaremos em um museu. Levando a música, movimentando, conferindo ainda mais vida a esse espaço. Né? A gente agradece a vocês, ficamos felizes em ver a arte acontecendo, né? Transformando os nossos sábados, e esperamos que você em casa também tenha gostado muito do nosso programa. Esse é o Conectar-te, mostrando para você todas as variações da arte e, claro, te convidando a experimentar. Esse foi o Sábados Musicais. Para você, essa é a Conecta Mais Web TV.